Olá, meu nome é Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal. Não há como negar as tantas evidências que com a tecnologia têm se mostrado mais sólidas. Mas ainda muita coisa não se explica. Será que há viajantes no tempo? E extraterrestres estão entre nós? Esse documentário é baseado em uma coletânea de muitos casos e evidências que foram estudadas, analisadas, desconfiadas e muitas delas até descartadas por ter lacunas que deram margem para fraudes. Mas, ainda assim, esse documentário vai lhe ajudar a ter sua própria conclusão. Fique comigo nessa complexa viagem de teses e evidências que vai mudar tudo aquilo que você tinha conceituado sobre viagem no tempo ou extraterrestres. No vídeo anterior, estávamos vendo Todos esses elementos compõem, com segurança, o tipo descrito em milhares de relatos que eles vêm coletar material genético para trabalhar e corrigir certos problemas que eles têm no futuro. Mas agora chegou a hora de nós colocar um pezinho na religião. A Bíblia Sagrada é composta por vários livros que relatam coisas antigas, talvez as documentações mais antigas que temos até hoje. Muitos dos seus livros foram retirados durante o Império da Católica. Foi colocado o que era conveniente para eles. Estes livros foram traduzidos do aramaico para o latim e depois para outros idiomas. Entre os livros retirados da Bíblia está o livro de Enoque, que foi uma personalidade muito próxima de Deus, que inclusive é citado na Bíblia em alguns trechos. Enoque foi pai de Matusalém. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o transladara, porque antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque também é citado no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 18, versículo 23 e 24, mas também no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 37, e no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5. O livro de Enoque tem inscrições interessantes, que leva a crer que ele recebeu visita de seres de outra época. Há muita documentação do Enoque pela internet. Se você tiver curiosidade, vale a pena dar uma pesquisada. Aqui, vou fazer um resumo do que apenas nos interessa. Em suas inscrições ele diz: recebi a visita de 2 homens de grande cultura, como jamais havia visto na terra. Seus rostos brilhavam como o sol, seus olhos pareciam lâmpadas ardentes, o fogo era expelido por seus lábios, suas roupas pareciam plumas, seus pés eram purpúreos, seus olhos brilhavam mais que a neve. Chamaram-me por meu nome. Ao se referir em rostos brilhavam como o sol, deve fazer referência à pele lisa e pouco queimada, como as de hoje, bem diferente das peles da época. E em olhos pareciam lâmpadas ardentes, deve também fazer referência à maneira com que a gente se expressa hoje, o olhar fixo de uma pessoa com a outra, coisa que provavelmente na época não era tão comum. Em outro momento ele diz: o fogo era expelido de seus lábios. Com certeza diz referência ao vocabulário usado na época, a maneira de se expressar provavelmente de um povo um pouco mais culto e desenvolvido. E também pela inscrição dá para observar que usavam roupas bem melhores que na época, tecidos melhores, inclusive calçados. Esses indivíduos que visitaram Enoque com certeza tinham um objetivo exato, pois chamaram Enoque pelo nome, assim como ele mesmo cita. Depois outras frases também são reconhecidas no livro. Antes de Enoque desaparecer no cosmos para estar com Deus, ele deu esta mensagem para seu filho: meu filho, Matusalém, mantenha esses livros escritos por seu pai e dê-os às futuras gerações do mundo. Provavelmente uma orientação desses visitantes. Em Gênesis 5:23 diz: e todos os dias de Enoque foram de 365 anos. Parece não ter muito sentido essa frase, mas eu acho que os caras estavam de saco cheio dos caras ficar contando idade a partir da mudança de lua, cada um tinha 500, 600, 800 anos, e deram a letra pro Enoque. Ô, companheiro Enoque, para de contar a idade de cada mudança de lua, pô. O ano tem 365 dias. Mas brincadeiras à parte, esse é uma das evidências mais antigas que temos interferência de outra época. Mas não se engane, essa não é uma evidência única. As provas vêm em dezenas.
Lá no começo eu falei das pirâmides, que provavelmente datam até mais de 10 mil anos de sua construção. As pirâmides trazem um acervo histórico com desenhos em suas paredes incrível, e por estarem ao abrigo das intempéries da natureza, estes registros têm durado muito mais do que se estivessem ao ar livre. Graças a isso, temos registros datados de milhares de anos, que os povos tinham por costume registrar grandes acontecimentos em suas paredes. Em um desses registros, podemos claramente observar a inscrição de um helicóptero, talvez um barco, uma nave e algo mais. O fato é que esse esboço não é parecido, ele é idêntico. Quem desenhou realmente sabia o que estava esboçando. Alguns outros desenhos revelam o conhecimento dele sobre discos voadores. Em outras regiões, objetos descobertos lembram muito foguetes, aviões e escultura de pessoas usando equipamentos de mão como se fossem celular e tablet. Uma em questão chama a atenção por parecer uma pessoa sentada diante de um computador. Mas o que pode ser observado é que desses registros não foi somente uma era de civilização que os visitou, ao menos duas ou até mais. O que esses povos nos deixaram registrado é que uma civilização próxima à nossa visitou eles, pois usavam trajes espaciais como as usados atualmente, e isso ficou registrado em vários lugares que ainda foi possível observar. Mas uma civilização distante à nossa época também fez essa visita a eles, e pelo visto foi muito mais presente e atuante. Ao que tudo indica, a presença foi tanta que esses povos antigos os elevaram a seus deuses. Então tudo indica que esses seres que têm feito aparições por aqui seriam provavelmente seres de outra época, com certeza mais evoluídos tecnologicamente, não somente de uma época, mas provavelmente de eras diferentes, e teriam capacidade de ir para o passado e para o futuro. Afinal, ainda não sabemos se são do passado ou do futuro. Na verdade, tudo indica que são do futuro, mas vou deixar isso para explicar mais adiante. Mas qual seria seu propósito de nos visitarem tanto? Tem excursão para conhecer os primitivos? Por apenas 3 fluidos astrais você vai ver Cristo ser crucificado, a queda de Roma, idiotas do século XXI que derretem seus cérebros bebendo cerveja e dando risada vendo memes. Não perca essa viagem incrível! Talvez eles tenham um papel importante que nos auxiliem de alguma forma. Uma declaração de Chico Xavier disse que no século passado, seres ajudaram na evolução tecnológica da nossa civilização. Quando eu li isso, presumi que eram espíritos, mas aí lembrei do grande Nikola Tesla. Foi um dos homens mais importantes criadores de tecnologia da nossa evolução. Muitas das tecnologias que temos hoje devemos à dedicação e à penúria deste grande homem. Tesla declarava que extraterrestres, em sonho, lhe ensinava o que ele fazia. E, inclusive, chegou a desenhar como seria uma nave espacial desses seres. Por causa dessas declarações, Tesla foi ridicularizado e tratado como louco. O mercado se fechou para ele e acabou morrendo muito pobre. Mas a raça humana nunca deixou de usar a tecnologia inventada por ele. Aí depois de tudo isso, eu passei a observar uma coisa. De tudo que já passou por aqui, você não acha no mínimo estranho que nunca nenhum grande tesouro foi descoberto? Tudo que encontramos são evidências sem valor. E até um exército inteiro de chineses que estava enterrado. Mas que valor isso teria? Não tem como carregar na mala. De todos os tesouros que temos notícia, somente os submersos no mar são encontrados. Poderia uma civilização evoluída tecnologicamente, porém não tão evoluída moralmente, estar saqueando nossa história? Você tem dúvidas dessa possibilidade? Você acha que eles passariam despercebidos por nós? O que você acha? Escreva aqui embaixo, deixe a sua opinião. Quando observamos que há indícios de homens de outra época no Antigo Egito e que pelas inscrições nas pedras usavam trajes espaciais, podemos acreditar que são de uma época próxima à nossa. Ou seja, é possível que a viagem no tempo seja descoberta ainda neste século, e também por Enoque não ter estranhado a aparência dos visitantes. Certamente são semelhantes ao homem contemporâneo, pois homens de uma civilização muito distante da nossa traria características que certamente o assustaria. Em seu livro ele cita homens. Tudo isso pode até parecer uma teoria da conspiração, mas acreditar que estamos sozinhos é negar a sua própria existência. Até mesmo o cético mais tolo não poderia negar as tantas evidências que aqui herdamos de civilizações que sequer sabemos quais são. Das muitas visitas que temos recebido, nem todas devem pertencer à mesma época. Se tivessem vindo de outros lugares, talvez nem tivessem no nosso espectro de visão, pois entendemos como mundo somente a matéria em 3 dimensões. Humanoide de estatura pequena tende a ser de um futuro distante, mas calma que eu vou explicar isso agora. Essa nossa civilização está aqui há muito pouco tempo.
Tudo indica que iniciou no Oriente Médio e se estendeu pela linha do Equador por causa da temperatura favorável pós-era do gelo. À medida que a Terra foi aquecendo, os povos foram se afastando da linha do Equador devido às altas temperaturas. Então começou um processo de colonização. Todo esse processo, entre o início das civilizações até hoje, durou pouco mais de 4.000 anos. E somente em 4.000 anos podemos observar tantas características físicas isoladas. Os povos loiros de olho azul, outros de pele totalmente preta. Cada povo evoluiu para se adaptar à sua região. Tudo isso em 4.000 anos. Mas agora isso já começa a se misturar, e hoje 1/3 de toda a população da Terra está na China, que está disseminando sua população para todas as partes do mundo. Ou seja, em nem 500 anos não haverá na Terra um único habitante que não tenha características orientais. Nós ainda carregamos características primitivas que herdamos dos homens das cavernas. As mulheres com incrível senso de observação e os homens com de localização. As mulheres são capazes de segurar em seu colo vários quilos por muitas horas, e os homens de levantar até um peso maior que o de si mesmo. Nossa evolução tem se adaptado ao mundo e as transformações são rápidas. Nossos corpos não sabem lidar com a abundância de alimento e isso nos faz gordos. E com o uso cada vez mais constante do cérebro, o crânio precisará expandir para permitir essa evolução. Por outro lado, nossa capacidade física tem regredido rápido e isso ocorreu em um curto espaço de tempo. E como tudo evolui, não necessariamente onde vivemos hoje será habitável no futuro. E talvez isso explique porque algumas aparições de OVNIs têm se demonstrado mais frequentes em algumas partes do globo. Talvez isso seja exatamente onde é civilizado por eles nesta era. O fato é que no futuro todos teremos cabeças bem maiores e corpos bem mais frágeis, físicos fracos, corpos magros. Isso não lembra nada a você? O fato desses seres ter olhos grandes, como são relatados por pessoas que os viram, provavelmente é motivado por uma era onde a iluminação é muito menor do que a nossa hoje, como naturalmente deve ocorrer o enfraquecimento do nosso Sol, uma característica bastante comum em animais noturnos. Aí você deve estar se perguntando, e até gostaria de me perguntar, mas por que essa civilização tão evoluída tecnologicamente visita-nos e não dá notícia, não se apresenta? Eles poderiam vir e dizer assim: viemos trazer tecnologia a vocês primitivos, mas realmente eles só nos visitam, nenhum tipo de contato. Por que será? Realmente? Você nem imagina? Eu vou lhe responder sua pergunta fazendo outra pergunta. Então você está descendo num novo planeta, encontraria uma nova civilização. O que você esperaria encontrar? Uma civilização ordeira, concentrada, trabalhando, criando tecnologia? Ou isso daí? Que lugares o Anhangabaú? Protesto! Os homens, não só as mulheres. Aliás, sobre a evolução do homem, eu farei um vídeo em outro momento. E se chegou até aqui, não deixe de deixar seu like, isso ajuda muito o canal. Se você não é inscrito ainda, aproveita e se inscreva agora, virão outros vídeos. Mas enquanto a você, se você pudesse fazer uma viagem no tempo, você viajaria para o passado ou para o futuro? Comenta aqui, conte para nós, como seria? Talvez um dia os nossos descendentes vejam a nossa ignorância atual com tanta pena quanto a que sentimos pelos antigos por eles não saberem que a Terra girava em torno do Sol. Obrigado e até a próxima.